de ética. Sim, mas a gente quis englobar todos os que envolviam ética, né? Então, aí o Wander eu até tinha separado inicialmente, mas ele achou melhor colocar num quadradinho só. Mas, viu, Fernanda, eu acho que a sugestão dele é válida, porque mostra aquilo que a FEB já tem, né? E acho que a gente vai encontrar um lugar, então, para poder colocá-lo. Foi uma questão só de estética mesmo, viu, professor? Porque a gente, comissões de importância semelhante, a gente tem uma centena aí, sei lá, ou algumas dezenas. Se a gente fosse colocar quadradinhos para todas as comissões, talvez ficasse muito poluído o organograma. Por isso a gente pensou, ali anteriormente, inclusive estava no singular, estava comitê de ética apenas. Aí a Fernanda me falou, não, tem mais um monte de comissões, outras estruturas que são importantes. Falei, Fernanda, se a gente pôr tudo aqui, eu vou precisar colocar comissões nos outros departamentos, nas outras áreas também. Mas se a gente convencionar que seja importante, a gente põe. Alô? Não, mas isso aí não é uma comissão, como outras comissões que existem aqui dentro. Isso é uma comissão institucional que é respaldada, inclusive, regulamentações do MEC, enfim. Toda instituição de ensino hoje tem que comportar essas 3 comissões. Desculpa, não é 3, é um comitê e 2 comissões que são totalmente autônomas. Okay. Então, a gente consegue se você basear no que foi criado lá em cima, é muito justo que essas comissões estejam claras para quem observar, não, essa instituição tem comissões que cuidam disso. É obrigatório, Luiz Paulo. É obrigatório no organograma. Você tem toda a razão, isso representa um avanço para a FEB ter essas comissões, e nós temos que mostrar, né, porque isso é um trunfo, né, digamos assim, para a FEB. Pois não. É só uma pergunta, professor, acho que o Wander pode me responder melhor às vezes. Eu não lembro do plano de carreira dos funcionários em detalhe, mas quando a gente apresenta o organograma, seria interessante nós termos também um quadro ou uma descrição das funções, o organograma de funções, ou às vezes é difícil fazer em organogramas, mas um quadro de funções em cima do organograma. Com certeza isso é possível e nós vamos avançar para isso, né? Acho que o primeiro passo é a gente aprovar o plano, aprovar o organograma. Não precisa estar no plano de carreira? Não. E se for o caso, mais tarde, a gente pode incluir também, não tem problema. O problema é elaborar tudo de uma vez. Entendi. Né? Que aí realmente não dá. Eu acho que a gente poderia pensar na sequência de funções. Isso, inclusive para os funcionários já tem, né? Mas tem que ser um passo posterior, porque seria impossível incluir agora. Tá. Certo? Ok, mais alguma observação? Professor. Eu tenho uma observação, mas não é no organograma. Então, acho que vou esperar a votação do organograma, desse anexo, e fazer a observação depois. Sobre... Não, é um assunto que foi tratado aqui, mas não é sobre esse anexo. É um anexo anterior, já foi votado. Então eu vou esperar votar isso aqui para não gerar polêmica, confusão. Perfeito. Então vamos submeter à votação a aprovação desse anexo 4. Dos comitês de ética. Não, nós vamos acrescentar, através da ata aqui, nós vamos acrescentar as sugestões que o Luiz Paulo deu, tá certo? Sem problemas. Então, podemos colocar em votação? Aqueles que aprovam o anexo 4, por favor, se manifestem. (39 votos favoráveis, aprovados por 39 votos. Aqueles que se abstêm, por favor, se manifestem. Professora Luciana. Contrários? Ninguém.
O anexo 5, cargos a serem adicionados no plano de carreira, cargos e salários do pessoal técnico administrativo do Unifeb, por conta das adequações na área acadêmica. A questão é a seguinte, nós tivemos que alterar o quadro dos funcionários em função da aprovação do plano de carreira, acrescentando esses cargos aqui. E quero dizer que esses cargos serão preenchidos gradativamente de acordo com as possibilidades financeiras do Unifeb, tá certo? Não é uma coisa que vai impactar diretamente, imediatamente. Nós vamos de acordo com as necessidades e de acordo com as possibilidades do Unifeb. E aqui eu quero lembrar que o Pedro Cândido tem uma sugestão, quer apresentar uma emenda, né, Pedro? Inclusive, é um pedido da própria diretoria de ensino, através da nossa supervisora, e ela vem pedindo isso há algum tempo. Eu já tinha passado algumas vezes para o professor Álvaro, na gestão passada, cheguei a comentar com o senhor com relação a esse pedido, e essa semana eu estive na diretoria de ensino e ela me cobrou enfaticamente da criação do cargo de vice-diretor do CETEC. Está no regimento e não tem esse cargo criado. Ela precisa de um vice, o colégio, e não tem esse cargo criado. Então foi onde eu comentei com o senhor, e o senhor falando que era para eu falar agora nesse momento. Criar um cargo de vice-diretor, porque anteriormente não tinha esse cargo. Perfeito. Então, essa é a emenda que ele, como diretor do CETEC, está apresentando. Eu acho que nós podemos apreciar o anexo e, posteriormente, a emenda apresentada pelo professor Pedro Cândido. Tá certo? Com relação ao conteúdo atual do anexo, há alguma... Está em discussão, né? Se alguém quiser fazer alguma observação. Ok, podemos então, para votar tudo, vamos colocar então em votação o conteúdo atual, depois a gente coloca em votação a emenda do Pedro Cândido. Aqueles que aprovam, então, se manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade, por 39. Aqueles que se abstêm, uma só. Professora Luciana. Bem, eu gostaria de colocar ao plenário também a prorrogação da presente reunião por mais 1 hora, que já são 12:00. Aqueles que aprovam, por favor, se manifestem. Aprovado por 39 favoráveis. Alguma abstenção? Aqueles que são contra? Então, uma contrária, 2 contrárias. Então, quanto a aprovado, então. Quanto à emenda apresentada pelo professor Pedro Cândido, eu gostaria de me manifestar dizendo que eu acho que realmente é necessário. Até não colocamos aqui por uma questão de esquecimento mesmo, senão teríamos já colocado. Mas o CETEC é uma instituição estratégica para a FEB, ele está trabalhando a nossa matéria-prima, nós temos a intenção de aprimorar cada vez mais o CETEC e aumentar, né? Aumentou muito o número de alunos, está num nível de qualidade muito bom e melhorando, e isso exige, evidentemente, pessoas para trabalhar no CETEC, né? Então, a minha posição é no sentido de que essa emenda seja aprovada.
e gostaria de ouvir a opinião do plenário. Polizelli. Favorável? Podemos colocar em votação. Aqueles que aprovam, então, por favor, se manifestem. Aprovado por 39, né? Com uma abstenção. Ok, com isso então, gente, nós terminamos por favor. Desculpa, em primeiro lugar quero pedir desculpa porque eu tenho que alternar a minha presença aqui no Consul com a minha aula que está em andamento no laboratório, não tem como. E aí, eu estou sempre querendo ficar presente nos pontos que eu fiz a observação, só que eu perdi um por questão de time. Se não puder ser discutido, não tem importância, eu tento de outra maneira. Tinha sido aprovada aqui na tabela de cargos docentes e formas de provimento, que é anexo 1. Eu só tinha uma observação para fazer, que tem aqui o cargo de professor pesquisador. E foi aprovado, eu não tinha feito observação porque eu não estava aqui, que o regime de dedicação docente tem que ser integral ou integral exclusiva. Eu gostaria de fazer a observação, se puder, que seria interessante ter a possibilidade de ser parcial também, parcial A, se quiser. Por quê? Porque pode haver um interesse de houver um professor aqui, desenvolvendo pesquisa na FEB, que também seja professor, por exemplo, de uma universidade pública, não tendo dedicação exclusiva nessa universidade. As universidades públicas, isso é interessante para a FEB, porque ele pode estar associado a grupos de pesquisa que tragam bastante coisa para cá, em termos de conhecimento e de estrutura, com pós-graduação e tal. E na universidade pública não existe mais 20 horas, é 40 horas ou dedicação exclusiva. Se a gente coloca aqui de integral, ele não pode trabalhar aqui, porque a lei permite que ele trabalhe no máximo 60 horas. Então nós perderíamos essa possibilidade. Esse pesquisador, porque ele não poderia trabalhar aqui e não teria como desenvolver. Eu sugeriria que o professor pesquisador pudesse colocar aqui também parcial, se quiser parcial A, para que fique no mínimo parcial A. Seria essa a minha sugestão. Então no mínimo parcial, desculpa. Cacau. Eu gostaria de falar. Tem, mas praticamente está extinto. Existe. Sim, no ainda estatuto. existe. Existe, mas não existe. Né? Tá previsto, mas não existe. Fernanda. Eu gostaria de me manifestar porque foi algo que, na verdade, Jurandir, foi até um desejo das pessoas que fazem pesquisa na FEB. Inclusive, foi uma reunião que você estava presente. E o que a gente discutiu? Né? Como é que você tem um projeto, né? Você submete um projeto para a FAPESP, você submete um projeto para o CNPq e não tem a continuidade. Então a ideia por conta de mudança de reitoria, por conta de que aquele ano o pró-reitor não foi com a sua cara, etc. Então a ideia era que o professor se dedicasse, primeiro, integralmente à pesquisa, porque nós precisamos, a nossa produção científica, comparativamente a outras instituições, ela é baixa. A gente precisa aumentar essa produção. Então, a gente precisa de pessoas que se dediquem integralmente, esse é um ponto. E a outra questão é que seja efetivo, né? Que ele possa planejar, ter um projeto, submeter um projeto e durante 2, 3 anos ser avaliado pela sua produção e não por outras questões. Então, eu defendo essa classificação feita, né, que está aí por conta desses motivos. Uma outra situação que você está prevendo é uma situação que nós estamos buscando